Antes de mais, queria dar as boas-vindas a todos os que estão presentes do lado de cada das câmaras. Ainda não tenho a certeza quantas pessoas é que temos online, mas somos pontualíssimos e, portanto, vamos iniciar o nosso evento online de lançamento do nosso disco Herança. Queria dar as boas-vindas, portanto, como dizia, a todos os que estão do lado de cada câmara. Em primeiro lugar, os cantores do Grupo Vocal Licipo. Temos a Elsa Cortês, membro fundador do grupo, que, portanto, está connosco desde 1980, connosco, neste caso comigo, desde 1988. Com mais de 30 anos de história de grupo. Temos a Maria Luísa Tavares, que também já há quase 2 décadas connosco, em primeiro lugar soprano 2 do Grupo Vocal Licipo, agora mezzo-soprano, porque estas coisas mudam com o tempo. A Lucinda Gerhardt, há mais de 20 também com o Licipo, e a única pessoa que não está no seu primeiro disco de Grupo Vocal Licipo e que já colaborou noutros projetos connosco, para além da Elsa, evidentemente. A Lucinda Gerhardt, mezzo-soprano. O Carlos Monteiro, que não só é o tenor do Grupo Vocal Licipo e o membro mais recente deste agrupamento, mas também um grande responsável pela edição deste CD, desde o primeiro momento no pedido de apoios e patrocínios, em toda a organização da preparação do CD, em toda a organização da divulgação, para além do papel fundamental a cantar, como é evidente, como dizia Carlos Monteiro. Temos, para além disso, fora os cantores do grupo, a presença do Luís Madureira, que quase não precisaria de apresentação, diria eu, mas que nós apresentaremos. É cantor, é ator, é professor de canto e essa é talvez a atividade em que, em primeiro lugar, se ligou ao Licipo, porque foi professor de todos nós na Escola Superior de Música em fases diferentes da nossa formação, seja em licenciatura, seja em mestrado. E, para além disso, no seu papel de ator, é colaborador de longa data do Licipo. Já fizemos vários concertos em conjunto, em que o Luís leu poemas e leu textos, e é uma figura fundamental do meio cultural e em particular do canto em Portugal. E, portanto, é uma grande honra e um prazer, mais do que isso, termos aqui o Luís connosco. Temos o Tiago Patrício, poeta que abrilhantou o nosso CD com as suas criações, e falaremos disso um pouco mais à frente. Olá, Tiago. Temos, em ausência, mas presentes em espírito, o Luís Henriques, musicólogo que foi o responsável pela transcrição e pela descoberta de grande parte das obras que temos no nosso CD. Temos o João Vasco, designer e fotógrafo, para além de músico, pianista extraordinário, mas que se juntou a nós como designer e fotógrafo e que é o responsável por toda a parte visual deste CD. O Tiago Abreu, que foi o técnico de som que captou, editou e masterizou este disco. E por último temos, aqui já não é em ausência, mas presente, e deixei-o para o fim porque passo a palavra em seguinte, o Duarte Martins, representante do MPMP, a quem o Licipo se associou para esta edição. O MPMP vai ser responsável pela distribuição e eu passo a palavra ao Duarte, que poderá dizer muito melhor, falar muito melhor sobre o papel e a nossa colaboração. Muito boa tarde a todos e, em primeiro lugar, muito obrigado ao Grupo Vocal Licipo e ao Armando em particular pelo convite para dizer umas breves palavras sobre o nosso projeto. Em parceria, o primeiro de, espero eu, muitos, entre o MPMP e o Grupo Vocal Licipo, e eu gostava já agora de começar precisamente pela sequência de nomes dos ausentes, não é? O Luís Henriques, o Tiago Abreu e o João Vasco, que, curiosamente, por um mero acaso, foi uma equipa com que nós, MPMP, já tínhamos trabalhado em diversos contextos. Começando pelo fim, o Tiago Abreu, colaborámos com ele na gravação o ano passado de um projeto do Prémio Musa, uma gravação também de música coral, correu bastante bem, a respeito do projeto de um concurso de composição do MPMP. O João Vasco também já tínhamos colaborado em diversas ocasiões, em várias edições de CD, não na sua componente de pianista, embora já o tínhamos, por exemplo, entrevistado para a revista Glosas, mas no seu trabalho, digamos assim, de designer e de fotógrafo, tivemos já várias colaborações. E o Luís Henriques foi, aliás, um dos primeiros colaboradores do MPMP. O MPMP este ano
está a completar 10 anos, e o Luís, curiosamente, foi um dos primeiros colaboradores que se veio juntar a nós, não por nossa iniciativa, mas ele próprio, ouvindo falar do projeto, veio falar connosco, e precisamente por causa do trabalho dele com a música polifónica, e em concreto com a música da Sede Évora. E, portanto, quando para fazer aqui um bocadinho da história da nossa colaboração, quando, neste caso, o Carlos e o Armando vieram falar connosco a propósito deste projeto, e vendo esta equipa com quem nós já tínhamos um grande à vontade e uma grande confiança, só podíamos dizer que sim, ainda para mais considerando todo o objetivo e o propósito deste disco, não é? Portanto, a recuperação de um património ligado à música portuguesa intrinsecamente, portanto, a Sede Évora, em várias épocas, e isto considerando também, ainda não disse, mas considerando o mote principal do MPMP, portanto, o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que sempre foi desde o seu início a redescoberta, o trabalho, a reapresentação muitas vezes de obras de música portuguesa e um pouco mais tarde também de música lusófona, nas suas diversas componentes, portanto, não só na parte editorial, em termos de edições discográficas, e hoje em dia com outros formatos, às vezes só edições para disponibilizar nas redes sociais e etc., mas também o trabalho de partituras, de que já falei a propósito do Luís Henriques, mas também a apresentação pública de concertos e, portanto, tudo o que é a nossa música, que infelizmente é pouco apresentada para a qualidade que tem. E era com isto que queria deixar a minha nota final, para também não me alongar muito, porque vamos ter muitas intervenções, dizer que, reforçar uma coisa que para nós vem sendo cada vez mais importante, que é o facto de não fazermos música portuguesa apenas por ser música portuguesa. Portanto, fazer, e vai ser possível, quando ouvirem todos os nossos ouvintes, ouvirem o CD, perceber que não fazemos a música portuguesa apenas por ser portuguesa, fazemos porque ela efetivamente tem muita qualidade, quando comparada com qualquer música internacional da mesma época, no caso, e estamos a falar aqui de música coral, mas podemos falar de qualquer outro género, portanto não pensar que é um projeto que apenas aparece por ser música portuguesa e que não tem mais nenhuma justificação a partir disso, bem pelo contrário, e é impressionante como é que há tanta gravação a ser feita pela primeira vez neste disco, de obras que depois vamos ouvir e pensamos como é que é possível que isto nunca antes tenha sido trabalhado e nunca antes tenha sido tocado. Dizer também, para acabar, que o CD vai estar disponível para já, e em termos de confinamento é capaz de ser a melhor opção mesmo na nossa loja online, portanto a melhor maneira, sem sair de casa, sem evitar ajuntamentos e a ser muito eficaz na compra, será, portanto, consultar o site do MPMP, que tem uma loja associada e onde está já disponível o CD do Olicip, mas também para mais informações sobre isso também podemos reforçar esta nota no final. E, portanto, agradecer mais uma vez o convite e desejar os maiores sucessos neste disco, que tenho a certeza que é o que vai acontecer. Muito obrigado, Duarte, e eu já agora reforço e lembro o nosso site também, onde também temos a informação e o link para o site do MPMP. Portanto, quem quiser consultar e saber um pouco mais sobre o nosso disco e até a preparação que houve, temos alguns vídeos do caminho até chegarmos a esta herança. Isto está tudo no nosso site, www.grupovocalolicip.com, Olicip com um S e um P. E aproveito já agora, pego também naquilo que estavas a dizer, Duarte, para falar um bocadinho sobre a descoberta precisamente do repertório que nós gravamos aqui e o trabalho do Luís Henriques. Isto foi uma coisa engraçada porque eu tenho uma já longa história de colaboração com as Jornadas Internacionais de Música da Sede Évora, e há 3 anos, salvo erro, em 2017, o Luís fez lá uma palestra de apresentação da tese de doutoramento dele, ou do projeto de tese, no qual ele explora a continuidade do repertório dos compositores da Sede Évora ao longo dos séculos. E eu achei interessantíssimo pensar em todo um conjunto de repertório, sobretudo durante o século XVIII e início do século XIX,
que é uma época em que nenhum de nós imagina que exista música polifónica e que tende a manter o estilo. E falei imediatamente com o Luís Henriques e depois também com o Filipe Mesquita, que era o orientador do doutoramento dele, e a minha primeira pergunta foi: e esta música é boa? Para além de existir, é boa? E essa foi a primeira coisa que pensámos. Bem, vamos dar aqui um salto e pensar se conseguimos introduzir em concerto um repertório que é único no nosso país. Portanto, esta bolha de tempo que se prolonga até ao início do século XIX. E começámos a ler repertório, em colaboração com o Luís, ele foi-nos mandando coisas, eu chateei-o enormemente para ele ir transcrevendo mais coisas e explorando um bocadinho mais, ao ponto, se calhar, de o fazer divergir um bocadinho do que era o objeto inicial da tese dele, mas eu acho que foi com o máximo de boa vontade que ele nos foi ajudando, e ele tem tido um gozo imenso em ver esta música a começar a encarnar e a existir agora, depois fora da página. E, portanto, como dizia, em 2017 fizemos isso, já penso eu no Natal de 2017 apresentámos umas pecinhas de advento do Francisco José Perdigão, que apareceram já num concerto nosso de Natal. Depois começámos a pôr um bocadinho mais a explorar e pensámos, isto era uma coisa ótima, começar a pensar em gravar este repertório, porque chegámos à conclusão que era efetivamente repertório de grande qualidade, peças muito bem escritas, muito bonitas, de grande intensidade dramática também, portanto que não era o coral só baseado na sonoridade pura que nós às vezes imaginamos, não havia alguma carga de intensidade dramática forte, onde eu penso que também já se ouve um bocadinho a influência barroca e clássica e romântica, sei lá eu, que está lá pelo meio. E, portanto, foi muito interessante começarmos a explorar por aí e estruturarmos esta ideia de disco. Nós, como dizia, ficámos surpreendidíssimos com a quantidade e qualidade de repertório que aparece nesta época. Há compositores aqui que morrem já em cerca de 1830, portanto nunca esperaríamos ter este estilo de escrita, que é quase ainda uma prima prática do fim do século XVI e início do século XVII, prolongado até 200 anos mais tarde. E isso foi muito interessante para nós. E, portanto, há aqui penso eu, um gozo permanente da nossa parte de encontrar este repertório novo que nunca ninguém fez, nunca ninguém ouviu, e mais do que isso, nunca ninguém imaginava que pudesse existir, acho eu. E isso é que foi a coisa mais interessante. O Luís Henriques não pôde estar presente neste lançamento e nesta videoconferência, mas fez um pequeno vídeo em que fala sobre a colaboração com o LICIP e sobre a descoberta deste repertório, e eu acho que era muito interessante para quem nos está a seguir neste momento poder ouvir umas palavras daquele que é um dos grandes responsáveis por este projeto, que é o Luís Henriques. E, portanto, peço ao Carlos que passe o vídeo. Gostaria de felicitar o Grupo Vocal LICIP pela gravação do seu mais recente CD Herança e também agradecer e felicitá-los pela atenção dada a este repertório que inclui no CD sobre a polifonia e a tradição polifónica na série Éforo, nomeadamente 2 séculos deste repertório e a sua prática na Catedral. Conhece-se bastante sobre digamos, a chamada geração de ouro da polifonia, nomeadamente da primeira metade do século XVII, com obras de Duarte Lobo, Frei Manuel Cardoso, Filipe de Magalhães e também, em certa parte, Manuel Mendes, que digamos é considerado o iniciador desta geração de ouro. Mas após o Diogo Dias Melgás, no final do século XVII, pouco se conhece dos mestres que continuaram a atividade na Catedral durante o século XVIII. Por isso é com muita satisfação que vejo o grupo incluir obras de Pedro Vaz Rego, mestre de capela da Catedral na primeira metade do século XVIII, de André Rodrigues Lobo, cantor da capela, Francisco José Perdigão e até Miguel Ângelo do Amaral, que digamos fecha este ciclo no início do século XIX, já nos alvores do liberalismo. Faço os maiores votos de sucesso para o lançamento e para a divulgação deste trabalho discográfico. Boa tarde.
para o nosso evento de hoje, gravamos especialmente 3 vídeos com obras que integram o nosso CD Herança. Agradecemos desde já a amabilidade da Paróquia de Santa Isabel e em particular do Pároco José Manuel Pereira de Almeida pela cedência do espaço para as filmagens, que neste tempo de pandemia não é fácil encontrar. Neste primeiro vídeo irão poder ouvir a obra Le Tenture Cieli, de Estevão Lopes Morago. Irei de seguida passar a palavra ao Luís Madureira, que irá ler a tradução de Frederico Lourenço do texto desta obra, mas não sem antes deixar aqui o nosso agradecimento ao Frederico Lourenço por ter permitido a utilização das traduções do seu projeto de tradução da Bíblia a partir do grego. Ouçamos então a tradução. Penso que tivemos aqui um ligeiro problema técnico. O Luís, a chamada do Luís caiu, mas está a entrar, não sei. Eu proponho que enquanto o Luís volta à chamada, por que não avançarmos... Já voltou. Olá, Luís. Olá. Peço desculpa. Não ouvi as últimas palavras da Elsa, mas penso que seria uma passagem de testemunho, não? Exatamente, Luís. Muito obrigado. Letentum cieli. Regozijai-vos, ó céus, e que a terra se alegre, que as montanhas rebentem de alegria, porque chega o nosso Senhor. Eu só antes, muito obrigado, Luís, pela leitura e reforço o agradecimento ao Padre José Manuel. Ia só dizer que esta escolha do Le Tenture Cieli e da nossa gravação de 3 motetes de Estevão Lopes Morago, 3 motetes de Advento, não só são
uma escolha que se reflete hoje em particular em que estamos no primeiro domingo do Advento, e penso que ainda ouviremos algo sobre isto, mas queria só dizer que foi uma coisa que também pensei no o título Herança, não é só a herança da Sede Évora, mas também a nossa herança do Olicipo. E, portanto, é quase um easter egg, termos aqui 3 motetos que nós gravámos num disco dedicado a Estevão Lopes Morago nos anos 90, salvo erro em 95 ou 96, e que agora optámos por revisitar, assim como pusemos um responsório de Quaresma de Francisco Martins, que é também um compositor representado no nosso último disco. Portanto, temos aqui vários níveis de heranças. E passo agora a palavra ao Carlos, que tem algo a dizer. Muito obrigado, Armando. Sim, quando começámos e quando pensámos este projeto, pensámos, ok, queremos fazer um registro em CD desta música, mas a realidade é que hoje em dia os CDs não são a maneira preferencial de ouvir música da maior parte das pessoas, não é? E então pensámos que tínhamos que criar um objeto que fosse mais do que um CD de música, e então pensámos também que seria interessante ter um objeto que fosse multidisciplinar. E então lembrei-me logo de fazer um paralelo entre a palavra, a poesia e os textos sacros das peças que iríamos gravar. E para isso convidei o Tiago Patrício. O Tiago Patrício é um escritor, um autor que já conheço há algum tempo. Gosto muito da obra dele e além disso, já venceu vários prémios. O prémio de poesia Daniel Faria na Terça Freire, em 2011. Tem uma peça, Checoslováquia, que recebeu uma menção honrosa no prémio Luso-Brasileiro António José da Silva. O seu primeiro romance, Traz os Montes, venceu o prémio Agostina Bessa Luís em 2011 e tem já um historial de cooperações e de trabalho muito interessante, que eu convido a conhecerem. E por isso, Tiago, eu gostava que falasse um bocadinho de como é que tu viste este convite e esta parceria, e como é que foi, qual foi o principal desafio para ti neste projeto? Olá a todos, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite para participar na apresentação e para poder ter para a escrita destes poemas em parceria convosco. É como se eu fizesse um bocadinho parte do grupo neste projeto que se materializou num objeto muito bonito. É verdade que já não se ouvem CDs. Nós, cá em casa, por exemplo, neste momento não temos nenhum leitor de CD e vamos ter que arranjar agora para o Natal. Mas além disso é um objeto bonito para apreciar, tem fotografias muito boas, os textos que acompanham, os textos explicativos são muito enriquecedores. Ficamos a saber... O nome herança é muito esclarecedor porque ficamos mesmo a saber que temos uma herança que não conhecíamos. Descobrimos que tínhamos um tio rico em Évora que tinha uma riqueza enorme e que agora uma parte dela está disponível através das vossas reinterpretações. E para mim foi um grande privilégio poder estar ao vosso lado e contribuir para este pequeno anexo ao qual eu chamei Testamentos, porque é a parte descritiva, é o apêndice da grande herança que vocês têm têm aqui. Como é que chegaste a... Porque o teu conjunto de poemas são 13 poemas, e acho que aqui fizemos um paralelo entre... mas já explicarás tu, mas pareceu-me que
quiseste fazer um paralelo entre os poemas que apresentas e alguns dos textos sacros, não é? Ao conjunto dos 13 poemas chamaste testamentos. Podes falar um bocadinho sobre isso? Exatamente. O testamento é a parte descritiva de uma herança que pode ser material, mas também pode ser imaterial. E foi um bocadinho esse paralelismo. Como é que dentro deste projeto, a herança, como é que pode ser o meu contributo? E o título de trabalho que eu arranjei na altura foi esse. E depois acabou por ficar, e ainda bem que ficou também que ficou também descrito no livrinho, especialmente por causa desse contributo. O que eu fiz foi revivificar aqueles textos, aquelas belíssimas traduções do Frederico Lourenço, a partir das minhas experiências e da minha relação com estes textos, que sempre foi muito performativa, através das celebrações litúrgicas na aldeia onde eu cresci, em Trás-os-Montes, Carviçais, e no padre, que ainda hoje é padre, foi o padre que casou os meus pais, que me batizou, e que me dava conselhos que eu guardei sempre. Quando faço apresentações de livros em Trás-os-Montes, ele comparece e no final fala sempre comigo e diz-me coisas muito simples, mas que ficam. Por exemplo, a última vez ele disse-me: se escreveres sobre um tema desagradável, tenta encontrar alguma coisa de positiva aí, não, mesmo que escrevas sobre o mal, tenta tenta que o leitor sinta que há um caminho, que há um bom caminho, que apesar de tudo, apesar da maldade, há um bom caminho em todas as encruzilhadas. Independentemente depois do que eu consigo escrever ou não, de onde eu consigo chegar, estes lembretes ficam sempre a ressoar. E na altura, quando eu era mais pequeno, nas missas, eu perguntava-lhe o que é que eu devo pensar durante a celebração da missa, durante a leitura daqueles textos complexos, daqueles acontecimentos de há mais de 2000 anos, e o que ele me dizia era: faz com que os textos ressoem, ouve as palavras e fica com as palavras. Elas depois, mais tarde, farão o seu caminho. E foram estas pequenas lembranças que eu fiz interagir com a releitura dos textos e também com a audição das vossas peças. Fico feliz também por ter ouvido em primeira mão algumas das gravações que o grupo foi fazendo. Sim, verdade. Obrigado, Tiago. Eu, da minha parte, tenho a dizer que os poemas que escreveste são muito bonitos. Tenho alguns preferidos, como, pronto, não é normal, mas eu acho que realmente é um trabalho e é interessante poder estar a ouvir esta música e ter os teus poemas ao lado para poder ler e de um certo modo traz-nos sim para essas memórias que são tão comuns na nossa infância, não é? Eu sei que vamos ouvir alguns dos teus poemas. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Tenho aqui um amigo teu que poderá ler um dos poemas que tu escreveste. Antes de passarmos depois à próxima parte, vou só admitir aqui na reunião. Pronto, não sei se, Tiago, se o que quiseres apresentar. É o Filipe Gão, é um dos meus melhores amigos. Eu vim para Lisboa em 98 e penso que conheci o Rui em 99 ou 2000, quando ele era um ator do GTL, do Grupo de Teatro de Letras, que fazia os ensaios ali na Cantina Velha da cidade universitária.
E o Rui foi um dos primeiros, ou foi mesmo o primeiro, a ler estes poemas quando ainda estavam num estado muito inicial, quando alguns eram apenas pequenas glosas dos Evangelhos e dos Salmos. E foi importante a leitura dele para que os poemas se autonomizassem, e por isso agradeço ao Rui as leituras e a possibilidade de ele estar presente aqui connosco para ler um dos poemas. Olá, Rui. Olá, obrigado. Obrigado, Tiago. Olá a todos. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Qual foi então o poema que elegeste dentro dos que o Tiago escreveu? Então, foi um trabalho em conjunto com a Federica, que está aqui comigo, que a Federica escolheu o poema e eu vou ler. Então, é o poema número 11. Deixa-me só aqui ver se consigo olhar para ele aqui no telemóvel para estar... Ok, está aqui. Sim, é o poema 11 de navegação, e agradecer ao Tiago e a todos o convite e a participação. Então... Obrigado a ti. Vamos então. Ok. Vou ler então. 11. Navegação. Eles aguardavam confiantes por um vento que lhes indicasse a hora certa e a direção a seguir. Avaliavam pequenos sinais ao perto, afastavam os piores até a tempestade se anunciar ao longe, com os primeiros raios, a vida deles suspensa pelo temporal, sem saberem se iam ao encontro daquele que lhes haviam prometido. A cada risco de luz no céu, contavam 1, 2, 3, 4, 1000 dias e noites. Senhor, conheceis a minha morada. Mas o som não respondia, como se não obedecesse às regras humanas. E as nuvens evoluíam, preparadas para os acolher, na mais lenta suavidade. Obrigado, Rui. Houve aqui uma falha, mas as coisas... estes eventos têm este tipo de imprevistos. Mas obrigado e ouvimos e muito obrigado. Se quiseres continuar a acompanhar-nos, por favor. Sim, vamos, claro. Okay. Claro que sim. Obrigado. Okay, muito obrigado. Obrigado. Lindo trabalho, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Entretanto, depois disto, vamos então ouvir mais uma peça que gravamos. Neste caso é o Regina. Ajuda-me, Armando. Então, nós agora iríamos ouvir uma peça do Miguel Ângelo do Amaral, que é o Dicebet Jesus, que gravámos também na Igreja de Santa Isabel, e para a qual teríamos o Luís a ler a tradução do Frederico, e também a leitura de um dos poemas do Tiago. Eu não sei se o Luís não caiu de novo, se a ligação não voltou a cair. O Luís está presente. Está presente, então peço desculpa, Luís, que estou a assumir que não estás. E então passemos a palavra ao Luís. Bem, em primeiro lugar, parabéns ao Tiago, não o conheço pessoalmente, por estes poemas que também acho muitíssimo bonitos, e parabéns ao Rui. Penso que nos conhecemos há muito tempo, parabéns pela leitura. E siga então com o poema número 7, Oração.
Nos dias em que o sol queima, é melhor ter umas sandálias do que andar descalço, mesmo com pés insolentes, desabituados do conforto. Se o chão for de pedra negra e houver cardos no caminho, vidros atiçados pelos inimigos, graças atiçadas pelos ímpios, umas sandálias, por amor a Deus, que sejam velhas e de atilhos rasgados, que metade do pé fique de fora, abençoadas solas de criança, que meu pai talhou um dia e que abandonei na sua casa. Ele pedia respostas sem fazer perguntas. A quem tudo quer saber, nada se lhe diz. Pedia a atenção do pai ao fazer o bem, mas a bondade esquece-se, havia distrações melhores. Compunha orações em seu louvor, músicas e movimentos e parábolas, mas quem muito encanta, assim espanta. Pai, por que não me ouves, nem olhas para o que eu faço? Pratico ações virtuosas e preferes os que mentem. Aclaro a voz para te falar e aproximas-te dos ruidosos. Abro os braços à tua frente e abandonas-me sem uma palavra, nem um sinal de confirmação. E agora na tradução do Frederico Lourenço, Discebat Jesus. Jesus dizia então aos judeus: quem de vós me condena a respeito do erro? Se eu falo a verdade, por que razão não acreditais em mim? E agora que já ouvimos aqui uma das peças mais
mas as peças mais cronologicamente mais para a frente, portanto, de um compositor que já compôs no século XIX e com um estilo um pouco diferente, penso que seria uma ótima altura para pegar em algo que o Tiago disse há pouco, e que falava da beleza do disco do ponto de vista visual, que é uma coisa com que eu concordo absolutamente, e penso que a Lucinda terá alguma coisa para dizer nessa categoria. A fotografia e o design gráfico do CD, como o Armando disse há pouco, cargo do João Vasco. O João Vasco é um artista multifacetado, para além de pianista e concertista, ele é também professor de piano no Conservatório Nacional, é fotógrafo e também realizador de cinema. Ganhou até já vários prémios em concursos em festivais internacionais de cinema. Nós já conhecíamos o seu trabalho, mas na realidade ele nunca, foi a primeira vez que o João Vasco colaborou connosco num projeto. E nós gostámos muito, como penso que todos também vão gostar do resultado final. Então, no dia 10 de outubro, rumámos a Évora, um belo dia de verão tardio, para a sessão fotográfica. A Arquidiocese de Évora e o Cabido da Sé cederam muito gentilmente os espaços para a sessão, que se desenrolou principalmente no claustro da Catedral. Depois, um momento que também foi muito marcante para nós e muito emotivo, foi porque nos foi permitido acesso ao arquivo e as obras, os manuscritos das obras, que neste CD muitas estão em primeira versão, estão a ser editadas agora pela primeira vez, com o trabalho do Luís Henriques, e é essa a sua primeira versão fonográfica. E foi realmente muito especial para todos nós, aquele momento em que entramos naquela pequena sala e ver todas as lombadas, os manuscritos, e depois quando abrimos, ver as peças que nós cantamos. Foi realmente muito, muito especial. O Olicipo já teve várias vezes a oportunidade de executar este repertório na Sé, porque muitas vezes já temos feito concertos lá na Sé, mas este momento foi um non plus ultra, foi realmente algo muito especial para nós. Agora, visto que o João Vasco não pode estar connosco hoje, o Carlos preparou um pequeno vídeo com algumas imagens do CD para verem em primeira mão e tendo como base uma peça de Manuel Rebelo, Regina Celli. Eu só antes do Carlos passar o vídeo, ia só dizer que é muito interessante pensar que Manuel Rebelo é um compositor da dita geração de ouro, portanto contemporâneo de Manuel Cardoso e de Duarte Lobo, por exemplo, mas que é um compositor muito menos conhecido em termos de obras editadas, e temos aqui uma joia de uma peça descoberta, que foi a última que foi transcrita para o nosso disco, porque eu pedi ao Luís Henriques para ter uma peça deste compositor, porque achei que era importante ter a representação, e temos aqui também a única peça do disco em que eu não canto, e portanto a única peça que está escrita para um conjunto diferente de vozes, porque tem 2 sopranos, contralto e tenor, que é uma sonoridade muito, muito diferente. E aproveito também para, antes do Carlos passar este vídeo, passar a palavra ao Luís Madureira, mais uma vez, para que pedir para nos ler a tradução do texto do texto Regina Celli, e também mais um dos poemas baseado neste Regina Celli, mais um dos poemas do Tiago Patrício, neste caso o poema Revelação. Regina Celli. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Revelação.
princípio, encontravam-se no alto de uma montanha fogo espontâneo. Ao longe, formavam nuvens, compunham ventos, celebravam-se em arcos de 7 cores. Após as tempestades, recordavam as bodas de luz. Apareciam em sonhos, renovavam os antigos votos, faziam promessas, inspiravam símbolos e palavras como chaves de lugares magníficos e canções de júbilo. Eu estava a ouvir esta peça e despertou-me logo a atenção a questão da diferença do som de uma coisa para a outra e, por outro lado, a pensar neste vídeo feito e também
na sessão fotográfica que estivemos a ver, e uma das coisas que me ocorre imediatamente dizer é que este disco foi realmente um processo colaborativo de todos nós dentro do grupo, com cada um com funções muito, muito definidas. E isso, por um lado, uma vez mais digo que o Carlos Monteiro tem aqui um papel fundamental e é multitalentoso, por exemplo, na realização de todos estes vídeos profissionais e promocionais, perdão, e este que tivemos a ver agora mesmo. E todos nós fomos colaborando em várias alturas. E um dos momentos que me ocorreu agora, por estar a ouvir a questão do som, foi a própria gravação. E nós ouvimos hoje 2 vídeos nossos gravados numa igreja e agora, por comparação, um som do nosso CD que foi gravado na Escola Superior de Música de Lisboa, no Auditório Viana da Mota, que tem condições acústicas extraordinárias, mas que não é uma igreja, obviamente. E, portanto, há aqui um trabalho muito apurado também do Tiago Abreu, para compensar as características, mas que nos dá um som que para mim se torna extremamente intimista. E na experiência ao longo destes meses, se calhar o Tiago não gostaria que eu dissesse isto, mas eu sinto que o disco tem um efeito ainda muito superior quando se ouve com auscultadores, porque temos uma sensação de intimismo e de pertença que eu acho que aumenta imenso com este tipo de audição. E acho que talvez a Luísa Tavares nos possa falar um bocadinho do que é ouvir este disco com auscultadores, porque os nossos 2 mezzosopranos não cantaram durante todo o disco, porque temos várias peças a 4 vozes, mas tiveram um outro papel enquanto não cantavam, não é, Elisa? Sim, na realidade eu e a Lucinda dividimos as peças a 4 vozes e por isso tivemos a oportunidade de acompanhar e assistir o Tiago nas peças em que não participávamos. E foi uma experiência muito gira, e ele era sempre sensível às nossas sugestões, que eram sempre mais de caráter artístico e vocal, sendo que as decisões finais em relação aos takes eram sempre dele, e ainda bem, senão acho que ainda estaríamos nesta altura a gravar, porque para nós as coisas nunca estão perfeitas, não é? Mas pronto, eu gostava de falar um pouco sobre, penso que a nossa experiência, não é? Eu falo pessoalmente, mas eu acho que todos nós sentimos o mesmo. Eu acho que esta experiência da gravação foi para nós uma espécie de oásis no meio do deserto de contactos humanos e total ausência de rotinas e estímulos, em que estivemos durante 4 meses, praticamente de confinamento. Eu pessoalmente estava apavorada com a ideia de voltar a cantar, e sobretudo numa gravação com este tipo de música delicada, à capela, com o cantor por voz, e a sensação que tinha era que ia abrir a boca e ia sair um sapo. Já não ia sair nada de jeito, não é? Pronto, foi por isso também, agora em relação ao Tiago, mais uma vez, foi por isso uma surpresa e um alívio enorme a facilidade que foi trabalhar com o Tiago Abreu, sempre muito calmo, muito afável e claro, sempre muito atento e muito rigoroso tecnicamente, claro. Pronto, e era isto que tenho a dizer sobre o Tiago. Adorei trabalhar com ele, adorei toda a experiência, acho que para mim foi um fio que me trouxe de volta à realidade, foi uma espécie de tábua de salvação, não é? No final deste período. Pronto, desculpa interromper-te, ia Sim. dizer, sem querer dar ao nosso disco uma importância que ele não tem, eu diria que temos todos a esperança que nesta altura agora de final de ano de Natal, que quem ouvir este disco também possa sentir um bocadinho isso, não é? Eu tenho uma sensação de que nos liga a um passado, não só um passado distante, mas um passado em que tudo era mais normal para nós em termos de música e de relação uns com os outros e com o público, e que talvez isto aqui já nos faça antever um possível regresso a uma normalidade no futuro, em que a música acho que nos vai ajudar muito. A música e a arte fazem muita falta na nossa relação com a realidade, não é? Fazem-nos muita falta, realmente. Olha, finalmente eu vou apresentar-vos o nosso último vídeo com uma peça de Advento, porque estamos na primeira semana de Advento. Vai ser a peça Omnis Vales Implebitur, de Francisco José Perdigão. E vou passar a palavra mais uma vez ao Luís para ler a tradução. Ora bem, segundo o guião que o Armando e o grupo todo elaboraram, penso que devo dizer que agora percebi esta escolha final
depois do discurso anterior, pandémico, digamos assim, e vou ler um poema lindo que se chama Fazei descer a luz sobre nós. Estranhos tempos em que tudo e o seu contrário acontece sobre as nossas cabeças, entre os pais e os filhos, irmãos, parentes distantes e melhores amigos, odiados por todos os lados e sem possibilidades de retorno. Há sinais terríveis no céu para quem olha desconfiado, batalhões de blindados à porta das cidades, para quem reconhece a cavalaria inimiga. E toda esta angústia nas nossas casas, desde o amanhecer até a noite nos cobrir com o seu manto de terror que tudo abarca. E o que dizer dessas luzes que cintilam em cada um indefinidamente, que ao invés de anunciarem a redenção, assinalam o nosso lugar para sermos levados para o exílio no deserto dos aflitos, cativos debaixo do mar da agonia. Olha para o céu a descoberto, enquanto te é permitido. E agora a tradução do Frederico Lourenço, a quem não quero deixar de fazer um agradecimento especial e uma devida homenagem à extraordinária tradução da Bíblia, que eu aconselho a quem gostar de ler, como uma obra Omnis Valis Imprebitur. Toda a ravina será preenchida, toda a montanha e colina ficarão rasas, os caminhos tortuosos ficarão direitos e os desnivelados planos se tornarão. Será toda a carne a salvação de Deus. Penso que, para quem acredita, há redenção. Eu acho que este período horrendo que estamos a atravessar, e reportando-me um pouco às palavras da Maria Luísa, da Lisa, tudo se resolverá. E a falta de pânico pela falta de prática durante estes meses, quando o resultado do disco é tão extraordinário como este é.
pronto, depois deste nosso último momento musical, eu vou falar aqui um pouco dos apoios que tivemos, porque todo este projeto, obviamente, e qualquer projeto necessita de apoios, de dinheiro, para ser realizado, e nós tivemos a sorte de ter como apoio principal o apoio dado ao registro fonográfico da Fundação GDA, e que foi o que nos permitiu concretizar este projeto. Agradecemos muito à Fundação GDA e tivemos também outros patrocínios que nos permitiram concretizar e finalizar o projeto. Tivemos o patrocínio da Fundação Eugênio de Almeida, a quem agradecemos também muito, e tivemos apoios da Escola Superior de Música, da Arquidiocese de Évora, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e agradecemos a todos eles, porque sem este tipo de ajudas é difícil concretizar este tipo de projetos. Armando, não sei se queres dizer mais algo. Eu ia só reforçar também a nível mais pessoal, no apoio da Escola Superior, o papel do diretor, Miguel Henriques, que foi absolutamente extraordinário na generosidade da cedência do espaço para a nossa gravação, que foi fundamental neste caso, e numa altura que em termos sanitários poderia ser complicada e que era muito fácil haver uma recusa, foi sempre de uma delicadeza e de uma generosidade muito grande, que eu gostaria de agradecer a nível pessoal. Queria também acrescentar, relembrar o nosso agradecimento à Paróquia de Santa Isabel e ao Padre José Manuel Pereira de Almeida, que nos cedeu também o espaço agora para fazermos esta gravação, porque queríamos inicialmente fazer lá o concerto de lançamento, mas não sendo possível, acabámos por decidir fazer aqui um miminho para quem estivesse connosco agora neste lançamento virtual, para termos algum material original que pudéssemos partilhar. E por último, um grande apoio à divulgação que tivemos agora neste último tempo e que infelizmente não foi falado antes da edição do disco, portanto não consta nos nossos apoios, que foi o apoio da Antena 2, da RDP Antena 2, e em particular do diretor João Almeida, que também nos ajudou imenso na divulgação deste CD, não só com a entrevista que eu tive ontem no programa da manhã, no Império dos Sentidos, mas também com a elaboração de um clipe publicitário que está a passar na Antena 2 com o nosso disco, e também com o apoio que nos deram na divulgação nas redes sociais. Aqui agradeço ao Paulo Alves Guerra e à Andrea Lupi, que foram também de uma grande generosidade e de quem eu me sinto sempre a abusar das amizades, mas que espero bem que a qualidade deste disco, ou pelo menos que as pessoas gostem o suficiente dele, mesmo que não o achem de grande qualidade, para justificar todo este apoio e toda esta amizade que estamos a sentir de todos os lados. Eu ainda vou ficar com a palavra só mais um momento, para agradecer neste momento a todos os presentes que foram fazendo alguns comentários no streaming do YouTube. Eu fui tentando dar algumas respostas enquanto estava a prestar atenção a outras coisas, portanto peço desculpa àqueles que me escaparam e peço desculpa se as respostas não foram sempre o mais direcionadas possível, mas muito obrigado a todos. Aquilo que não lemos ainda leremos depois. Queria dizer que não vi grandes perguntas relativamente ao nosso repertório, apesar dos comentários que agradeço. A única pergunta que foi ficando, que eu vi, foi como é que o disco poderá ser comprado, e isso o Duarte disse no início da transmissão, mas não sei se não será uma boa altura para passar a palavra novamente e para lembrar. Claro que sim, reforço, portanto, neste momento a maneira mais simples será a mesma compra online, porque até por uma questão de redução dos contactos sociais e físicos,
Portanto, será a melhor maneira no site, quer do Olicipo, quer do MPMP, que é muito simples, é mpmp.pt/loja, portanto temos na loja online logo ao início o CD de herança disponível, e aliás ele estará agora até provavelmente ao final do mês, início de janeiro, com uma campanha, uma promoção de lançamento, portanto esperemos que sejam rápidos até para ir a tempo das prendas de Natal, das tão famosas prendas de Natal. E acho que é um disco que eu, por exemplo, gostaria muito de receber pelo Natal. Muito obrigado, Duarte. Eu aproveito e faço minhas as tuas palavras e acho que é um ótimo disco para oferecer e acho que é uma ótima ideia para a prenda de Natal. Digo também que penso que ele estará, para quem se aventurar a fazer compras físicas, que estará também depois na... Sim, peço desculpa, eu não esqueci-me de falar disso. Ele depois vai estar disponível em várias livrarias da especialidade, embora infelizmente cada vez sejam menos, mas nas FNACs estará e em alguns dos sítios onde nós habitualmente nas nossas cidades compramos, em Lisboa em vários locais. Infelizmente cada vez também há menos espaços com os CDs físicos à venda e por isso é que dei destaque à venda online, que é sempre mais. Claro. Eu, se calhar, pensando que acho que era esta a pergunta que eu tenho visto, eu acho que em termos de perguntas o nosso público não vejo mais nenhuma pergunta, mas vou dizer que temos ainda duas coisas. Em primeiro lugar, lançámos agora uma pergunta, um desafio que foi perguntar qual dos vídeos que passámos esta tarde é que o público online gostaria de voltar a ouvir. E vejo que há algumas pessoas a responder à pergunta. E ainda temos mais uma coisa, nós lançámos um concurso online para o sorteio de 3 CDs, para as primeiras pessoas que se inscrevessem no nosso site, e queremos fazer também esse sorteio online agora no final desta nossa sessão. Portanto, passo a palavra ao Carlos, que tratará destas duas questões, penso eu. Sim, vamos lá ver. Em relação ao sorteio, eu tenho aqui a lista das pessoas que a quem agradecemos muito terem se inscrito na nossa lista de divulgação. E o nosso desafio é que daríamos 3 CDs, um a cada pessoa, entre os primeiros 25 que se inscrevessem. Pronto, tenho aqui a lista dos concorrentes. E aqui a maneira que nós vimos para escolher estes 3 números é com uma aplicação muito básica. Vamos lá ver se eu consigo abrir aqui e mostrar. Não é a coisa mais bonita, mas pelo menos garanto que não há aqui corrupção. Pronto, nós não queremos corromper nada. Vamos lá ver se eu consigo aqui. Estão a ver a minha tela, não é? Ou estão a ver só o... Sim, vemos a tela. Pronto, faz de conta que é um fundo especificamente preparado para isto. Então, temos aqui 3 números, portanto, 3 números entre 1 e 25. Portanto, vou carregar aqui, gerar 3 números. Pronto, e temos o 20. E o número 20 é um senhor que se chama Augusto Quirino. Temos o número 6. O número 6 é o Alberto Araújo. E o número 15. O número 15 é a nossa cara Silvia Mateus. E pronto. Estas são as 3 pessoas que iremos contactar para entregar depois os CDs. Parabéns. Olha, eu fico ao mesmo tempo muito contente, mas espero que não haja suspeitas de corrupção, porque temos aqui 2 pessoas da Escola Superior de Música, mas não foi nada, foi mesmo feito online agora, já para não haver aqui suspeitas de nenhuma corrupção. Carlos, pelo que eu vejo aqui, eu acho que temos alguns pedidos de repetição de vídeo e acho que são todos em vídeos diferentes, pelo que eu consigo ver, não é? Temos um para o Letentro de Shelley, temos um para o Omnis Valis, temos um para o Regina de Shelley e temos um para o Dicebat Jesus. Acho que são todos exatamente contrários. Tendo um de cada, vamos dar primazia à primeira pessoa que
que respondeu. E a primeira pessoa que Rosália respondeu Cunha. e que pede para voltar a ouvir o Regina Celli, Sim. que é o vídeo que não foi gravado por nós, mas que tem o som do CD e a montagem com as fotos do João Vasco, que assim será uma ótima maneira de voltar a ver estas fotografias do João. Sim. Armando, se calhar passávamos no final, não sei se queres já... Sim. Parece-me bem. Eu gostava então, neste caso, de fazer só mais uma vez os agradecimentos a todos os que estão connosco online e que dispensaram 1 hora e já quase 10 do seu tempo fora para alguns de nós a tarde de ontem para prepararmos esta transmissão e, portanto, agradeço obviamente aos meus queridíssimos olicipos, Elsa, Lisa, Lucy e Carlos, por todo o trabalho que puseram nisto e em particular hoje à tarde. Um agradecimento do coração para o Luís Madureira, por ter estado connosco a ajudar a estruturar esta sessão, fazer os seus comentários com base na sua experiência de longa data em comunicação e em tudo que hei de eu dizer, e que não só esteve connosco esta tarde e que a fazer este vídeo, que se dispôs a ler os poemas, a ler os textos, a analisar todo o disco ao longo das últimas semanas, e portanto muito obrigado, Luís. Muito obrigado ao Tiago Patrício, que também dispôs do seu tempo para estar aqui connosco hoje e que fez uma parte tão importante do nosso disco e que eu espero que seja mais uma das razões que leva a que as pessoas queiram ter este disco e que também aumente o prazer da sua fruição, não ficando só na música. Agradeço uma vez mais, in absentia, ao Luís Henriques pelo trabalho na elaboração das partituras, no João Vasco em fazer este belíssimo objeto que nós temos e as lindas fotografias, e ao Tiago pela elaboração do som do nosso disco, e agradeço mais uma vez também aqui presente ao Duarte e ao MPMP, sem os quais este disco não veria a luz do dia e não chegaria a mais ninguém. Agradeço também ao Frederico Lourenço por nos ter permitido a utilização das suas traduções e faço minhas as palavras do Luís a dizer como é extraordinário este trabalho que o Frederico está a fazer, e é realmente uma obra extraordinária. Para quem não conhece ainda esta tradução da Bíblia, recomendo, que é também uma ótima prenda de Natal em conjunto com a herança. E acho que a minha vontade de utilizar estas traduções foi precisamente para ir ao âmago do que é a mensagem bíblica, antes de ser muitas vezes modificada e adaptada a vários pensamentos das várias épocas, e aqui vemos exatamente o que é a gênese de muita desta mensagem. E penso que da minha parte será isso. Espero não me ter esquecido de ninguém agora nestes agradecimentos finais. Armando, sim. posso só ter a palavra um minutinho? Com certeza. Só para, em meu nome pessoal, e penso de todos do Alicipo, acho que há um grande obrigado ao Armando, porque este projeto realmente deve-se muito, em grande parte, ao seu trabalho, à sua perseverança, e tanto na preparação como na execução, como depois na escolha das faixas, no todo o trabalho de escolha do próprio CD, assim que eu acho que Armando, muito obrigada. Muito obrigado, eu é que vos agradeço. Não é nada. E portanto, eu penso no fim disto tudo, se mais ninguém quer acrescentar nada, ou se eu não me esqueci de nada, que é bem provável, e peço desculpas às pessoas que me esqueci, passava a palavra ao Luís Madureira, a quem convido a encerrar esta sessão antes de depois passarmos as últimas faixas. Esta tarde, a apresentação deste projeto foi cheia de agradecimentos, e há sempre uma coisa que eu não me esqueço, porque tendo em conta aquilo
ou as fontes que me inspiraram para ter escolhido esta profissão, em primeiro lugar, e em segundo, porque eu acho que vocês conseguiram herdar, e não estou a falar obviamente de mim, mas de muitos dos vossos tutores ao longo da vida, experiências que serviram para atingir estes objetivos. Mais uma vez repito que não estou a falar de mim, mas estou a falar das pessoas que fui conhecendo desde que entrei no conservatório. Se for falar em anos é deprimente, mas foi há 50. E eu acho que há sempre uma coisa a referir, que é a minha preocupação eterna, e eu espero que vocês a mantenham, de haver uma referência ao facto das influências recebidas. Não posso deixar de vos dizer, ou contar ao público em geral, que me esteja a ouvir neste caso, que em 1972, quando eu entrei no conservatório, portanto já lá vão os ditos 48 anos, ou, enfim, surgiu o primeiro grupo de madrigalistas que se interessou por esta música, pela música deste género. E foi devido a pessoas como, por exemplo, o professor Dodrer, organista, professor universitário, etc., etc., que nós fizemos os 2 primeiros discos para uma editora chamada, não estou em erro, não estava preparado para falar sobre isto, mas lembrei-me agora, Portugal e a Música, com pessoas que, no fundo, tinham as mesmas preocupações que vós, no sentido de redescoberta de repertório e a tentativa de o mostrar a quem não o conhecia. E essas pessoas ainda existem, estão presentes ainda no meu universo, são importantes, e é sempre bom não esquecer que há 50 anos todas estas atividades, além de não haver a GDA, etc., 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 as fontes eram muito eram poucas e eram muito dispares e muito pouco trabalhadas, ainda não descobertas, e esse trabalho, sem dúvida, eu tenho que agradecer a quem nos permitiu a fazer na altura algum deste repertório. Nascemos do nada, praticamente, eu ainda ser do tempo, obviamente. As vossas fontes agora são tão inspiradoras que merecem que vocês as passem para os seguintes, como alguns de nós, de alguma forma, tentámos fazer. Sob o ponto de vista do trabalho que eu tive convosco e do conhecimento pessoal e das amizades que fomos desenvolvendo, a única pessoa que está aqui que não foi minha aluna é a Maria Luísa, a Lisa, mas apesar de tudo, quando descobri essa voz absolutamente maravilhosa, até a convidei a integrar uma produção em que ela foi uma Vênus absolutamente extraordinária, dirigida pela Jill Feldman. Lá está mais um nome com quem alguns de vós, caso que me lembre de imediato, quase todos, agora olhar para as fotografias, aprendemos imenso, a começar por mim, eu mais sob o ponto de vista didático, vocês sob o ponto de vista interpretativo e técnico, e é sempre bom para que as pessoas se mentalizem que nós não nascemos do nada, nem eles, obviamente, mas também nem eu, nem vocês, e que estas heranças nós as possamos passar de uma forma civilizada, como realmente vocês sabem fazer. Agradeço muito também, ou não posso deixar de referir mais uma vez, o Tiago, como criador destes poemas, o Rui, e só vou falar de quem está aqui no quadro, e o Duarte, que, de uma certa forma, tem exatamente essa função absolutamente laboriosa e sem a qual isto não existia, neste momento. Obrigado a todos, parabéns, muitos parabéns, e eu acho que vou passar alguns dias a reouvir muitas das faixas deste disco. Até breve. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado pelas palavras. Tchau. Muito obrigado mais uma vez a todos os que passaram esta última hora e
e quase 20 connosco já. Espero que muito rapidamente consigamos responder a todos os pedidos de envio de discos e de alguma forma isto é uma maneira de todos nós estarmos juntos se calhar este Natal. Muito obrigado a todos. O Carlos vai então passar o nosso vídeo que recorda o trabalho da Herança e o trabalho do João Vasco e portanto é também um aperitivo para quem ainda não viu o disco para a beleza da fotografia que temos lá dentro, a beleza da Sé d'Évora. E aqui está. Muito obrigado, Luís, pela tua parte na nossa herança. Muito obrigado ao Duarte no papel em preservar a nossa herança coletiva. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigada. Deus, boa tarde. Boa tarde.